Nós vamos agora meditar antes do momento da oração. Nós vamos ter uma pequena meditação aqui na palavra. Eu estava pensando sobre essa questão da guerra, né? Infelizmente, nós temos ouvido rumores de guerra, e lá em Israel eles têm ouvido guerra mesmo, né? Então, assim, só Jesus na causa, só Jesus. Nós precisamos orar, meus irmãos. Mas eu estava lembrando que o povo de Israel, quando o povo de Israel clamava, o Senhor era com eles. O Senhor, ele manifestava o poder dele, né? Então, nós vamos ver um pequeno texto aqui, um texto que está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do 3 ao 10, que diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. No versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Meus irmãos, se você for observando na leitura bíblica, né? Se você for observando, o povo de Israel vencia sempre de uma maneira milagrosa. Quando ele pensava em vencer com a força do braço, era derrota. Mas quando ele clamava a Deus, quando eles se arrependiam dos seus pecados, quando eles voltavam ao Senhor, eles sempre tinham vitória, mas era de maneira milagrosa. Pode lembrar de Gideão, não é verdade? Josafá. São guerras que nem tinham armas. Então, assim, aqui a gente vê que trovejou o Senhor. O Senhor mandou fogo do céu, ali mandou, acho que foram, não sei, meteoritos, não sei o que, uma chuva de meteoros. Mas Deus sempre esteve adiante do povo dele de maneira milagrosa. Mas todas as vitórias de Israel foi de maneira milagrosa, né? Porque o Senhor dos Exércitos é o guarda de Israel. Ele ainda é o guarda de Israel hoje. Mas o povo tem que buscar o Senhor. O povo tem que buscar a sua presença, tem que deixar os seus pecados. Muito povo ali que está distante do Senhor. Precisa buscar a Deus, voltar ao Senhor e reconhecer Jesus como Messias. Então, no final, nós vamos interceder por Israel, amém? Interceder mais ainda, que a pastora Débora já orou. Nós estamos tristes de ver toda aquela situação, mas eu fiquei pensando, e nas nossas lutas? Você tem colocado o Senhor Jesus como general da sua batalha? Tem horas que a batalha fica muito forte. Tem horas que é ataque de tudo quanto é lado. Outro dia eu estava falando na reunião de oração, vem ataque de tudo quanto é lado. É financeiro, é familiar, é não sei o quê, é saúde. Aí a nossa irmãzinha estava falando, né? A gente tem que fazer umas lutas assim, peraí, se desviando.
Porque nós estamos nessa vida com lutas, com tribulações. Mas nós precisamos, meus irmãos, assim como ali em Mispa, o Senhor fez a obra porque eles tiraram os astarotes, tiraram os baalins. Eles não deviam nem estar com aqueles deuses ali. Eles sabiam que o Senhor não queria aquilo, mas eles se arrependeram e clamaram ao Senhor. E depois disso, durante anos, o povo ficou sem uma guerra. Então, assim, especialmente com os filisteus. Então, nós hoje precisamos também nos desfazer de tudo aquilo que está impedindo a vitória do Senhor. Ele está ali, está torcendo pela gente. E aí? Quando é que você vai ter aquela palavra de arrependimento, aquele momento de clamar ao Senhor? Eu estou pronto para ser o guarda de Israel na sua casa. Amém? Você crê que o guarda de Israel está na sua casa? Você crê que o Senhor Jesus é o guarda de Israel, que Ele está nos protegendo? Mas existem lutas, meus irmãos, existem lutas difíceis. Então, quando o povo se desviava do Senhor, os inimigos se levantavam contra. Vocês já leram? Era assim, bastava ele se desviar, começava a adorar. Ai, até cansa, né? Mas será que a gente não faz a mesma coisa, gente? Será que muitas vezes a gente não é incrédulo, não tem assim aquela certeza, a gente está um pouco assim, um pouco... Tem momentos que vem lutas mesmo, a gente consagrado ao Senhor, é verdade. Mas nós precisamos tirar tudo aquilo que está impedindo do Senhor agir. Ele está doido para nos abençoar. Ele está querendo nos abençoar. Ele está querendo mandar fogo no diabo. Agora, a nossa guerra não é contra carne e sangue. A gente vai orar para que guerras cessem. Mas a nossa guerra agora é espiritual. Então, nós precisamos. Essa semana eu passei uma guerra espiritual forte. E eu falei, Senhor, me ajuda, me dá força. Manda os teus anjos aqui. É guerra, nós estamos em guerra. Então, nós precisamos clamar ao Senhor da guerra. O Senhor que vai guerrear as nossas batalhas. Quem sabe, é um problema financeiro que está ali, que está tirando a paz. Mas eu me lembro que quando o pastor Marcelo pregou aqui, acho que foi uma sexta-feira, eu não me lembro que eu não estava aqui, eu vi na live, e ele falou sobre se você está com algum problema financeiro, se você está com alguma dificuldade e tal. Aí ele contou o testemunho do Marcinho, né? Não sei se vocês lembram disso, ele contou o testemunho. E eu falei assim, eu vou pegar essa palavra, vou tomar posse dessa palavra. E, gente, Deus abriu as portas na minha vida para que eu pudesse sanar as dívidas, para que eu pudesse estar bem, porque isso também nos entristece, não é verdade? Então, quando eles clamavam ao Senhor em arrependimento, o milagre acontecia. Nós hoje vamos clamar em arrependimento aqui, amém? E vamos pedir o milagre. E se alguma coisa ainda está sendo resistida, o Senhor vai nos dar a vitória. Amém? E eu escrevi assim também, foi super rapidinho. Creia que ao colocar o Senhor como general de guerra, Ele te dará vitórias. Ou vai te dar forças para suportar tentações. Às vezes vem, tentações. Vamos lá em 1ª Epístola, Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui é que a tentação, aqui já está falando da tentação, ela não é uma coisa assim tão sobrenatural, porque se fosse sobrenatural a gente não ia conseguir resistir. Ela é natural, mas a provisão é sobrenatural. Amém? A tentação, a luta, a dificuldade vem, mas ela é natural. Então ele fala, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É humana. Dá para resistir, porque nós estamos em Cristo. Então, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Porque às vezes a pessoa fala assim, o diabo é tentador, ele veio eu cair. Coitadinho de mim.
Isso lá em Pedro fala muito bem que é a nossa cobiça, que a gente cai por causa da nossa cobiça, né? Então, ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, se a gente estiver passando por uma situação assim, está difícil de resistir, lembre-se que a força vem dele. O Senhor, ele não vai permitir a lenha, né? É mais ou menos o que fala, né? Deus não dá o frio, né? Deus dá o frio segundo o cobertor, conforme o cobertor. Isso tiraram daqui, né? Fizeram uma outra frase. Eu creio que mesmo passando frio, o Senhor vai te dar ali o livramento, amém? Nós não podemos simplesmente dizer, eu não consigo, eu não posso. E muitas vezes, sabe, meus irmãos, aquela seta, eu estou falando já no nível de tentação, ela vem justamente numa área fraca da gente, numa área frágil. E por isso, por exemplo, alguma coisa que você tem de dificuldade, é ali que o diabo vai querer tentar, ali que ele vai querer atacar, porque é o nosso ponto frágil. E nesse momento, o Senhor vai dar força para a gente, para suportar. O Senhor vai dar, nós vamos resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Né? Resistir, sujeitai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, vamos nos levantar agora, meus irmãos, em nome de Jesus. E vamos pedir a Deus agora, para a vida de cada um, amém? Nós vamos pedir agora ao Senhor. Misericórdia, misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora com os meus irmãozinhos que estão aqui e os que estão em casa, Senhor, que não puderam vir. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é aquele que está ao nosso lado, que está nas dificuldades, que está na luta. Senhor, o Senhor não nos abandonou, o Senhor nos abençoou. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme e não dormita, não tira nem um cochilinho, não tem um momentinho em que o Senhor não está presente. Pelo contrário, o Senhor nos dá livramento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora pelos meus irmãos que estão nas suas guerras agora, Pai. Quem sabe é uma pessoa da família que está resistindo, que não está se quebrantando diante de ti. Quem sabe é uma enfermidade que veio roubar a paz, que veio roubar a alegria. Quem sabe é uma situação financeira, nós não sabemos, Pai. Mas tu estás ali em cada momento, Pai. E agora, como aquele povo que retirou os astarotes, retirou os baalins, que retirou tudo de idolatria, nós agora retiramos tudo o que te entristece, Pai. Em nome de Jesus, queremos nos arrepender com todo o nosso coração. Tua palavra diz em Salmo 51, como Davi falou, limpa-me com hisopo e ficarei mais limpo. Vem nos limpando com teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Vem limpando o teu povo agora, Senhor, em nome de Jesus. Vem tirando todo o mal, Pai, em nome de Jesus. E vem agindo como tu agiste, Senhor, maravilhosamente, Senhor. Toda a Bíblia a gente vê cada coisa maravilhosa acontecendo, Pai. Oh Deus amado, e nós também queremos clamar ainda mais por Israel nesse momento, que haja quebrantamento naqueles corações, que haja arrependimento naqueles corações, que haja busca do verdadeiro Messias agora, que eles clamem a Ti, Senhor, que eles possam clamar por Ti. É uma situação difícil, tem vítima de tudo quanto é lado, tem crianças de todos os lados morrendo, sendo maltratadas, idosos, pessoas que não podem nem se defender, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua palavra diz, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém. Isso já estava escrito há tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás já estava escrito, orai pela paz de Jerusalém. E nós queremos orar agora, Pai, traz paz naquele lugar. Vem, príncipe da paz, e traz paz também nas nossas guerras, Senhor. Traz paz nas dificuldades, quem sabe uma pessoa da família, Senhor, em nome de Jesus, que ali, quando ele fez o que o Senhor mandava na época, Senhor, que era sacrificar um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado, já fez o sacrifício perfeito, Pai, aleluia. Nós agora apresentamos, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida como sacrifício, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.